Pronto, já voltamos, que esse programa aqui não está tão aterrorizador, assim, porque não é um programa de Halloween, é um programa sobre a morte, né? Nós vamos, logo de terminado o programa, você vai começar a se sentir estranho e vai morrer. Exato. Agora eu vou pedir para o Omar colocar algumas figuras para mim. Eu separei 3 figuras de mortes famosas de filósofos. A primeira é um quadro sobre a morte de Sócrates. Ah, olha lá. Essencial, não tem como Esse colocar. é do Davi. Isso. É um quadro realista do Davi. Esse é o Sócrates antes de tomar. Tá vendo que ele tá com a mãozinha na taça para ele poder tomar a cicuta, a tacinha que é igual essa aqui nossa, ó, que a gente vai tomar hoje, viu, pessoal? O Davi é o eu trouxe uma pintor do tacinha. Napoleão. Eu trouxe essa taça grega, certo? E eu trouxe a cicuta também, pessoal. O Paulo já tá com a mão na cicuta já. Nossa, mãe. É forte, né? Isso aqui vai matar a gente mesmo. Isso aqui matou o Sócrates, vai matar a gente aqui. O segundo quadro é da morte do Sêneca. Nossa, a morte do Sêneca, que coisa horrorosa. Horrível, né? É. A morte do Sêneca, ele é condenado ao suicídio. Não sei se... Pelo Nero. se existe isso, mas enfim. Você nunca pode ser professor de um imperador maluco. Porque o Nero, ele era professor, né? Ele era como é que chama? O tutor do Nero. Praticamente um tutor do Nero. O Nero condenou ele ao suicídio. E a esposa dele também. Ele foi fazer arte, né? Uhum. Em vez dele se matar de uma vez, ele quis inventar mas é cortar pulso na banheira. E aí a coisa foi piorando, né? Porque não morria. Ele foi sofrendo absurdo. Exatamente. Ele não Piorou morria, cortava o pulso e não morria, abria mais e não morria, ficou horas e horas sofrendo. E essa do lado é a Pompeia, que é a esposa dele, que foi condenada junto com ele à morte. Mas aí foi só uma enganação, foi só para ele sofrer mais. Que assim que ele se matou, o Nero perdoou a Pompeia, que não sabemos, porque ela não fez nada, mas perdoou, deixou ela viver. Era só para ele ter um sofrimento. Um sofrimento a mais. E aí ela passou a vida guardando esse luto porque do marido dela. O Nero, ele era terrível. Quer dizer, para um estoico que pregava que ele seria indiferente à morte, né, o estoicismo prega a indiferença à morte, o Nero falou, bom, eu vou fazer uma coisa para ver se ele é indiferente, né, para ele, né, ele é indiferente à morte, então eu vou condenar a esposa dele também para ver aonde é que chega a dor dele, né. Quer dizer, esse que é o... E aqui o Cauê está falando sobre por que as multidões cercam um acidentado na rua, a carne corrompida fascina, e o Fabrício está falando, preservar corpos, criar vidas após a morte, que vontade de durar, né? A vida é um fato que não quer acabar. Aí falando sobre isso, a gente tem aqui a imagem, que é um crânio preservado Depois do eu queria Descartes. falar sobre isso. Olha que interessante. Esse é o crânio do Descartes. É o crânio do Descartes. Inclusive, sabe-se que é o dele, que tem uma descrição na testa. Pode ver que está bem rabiscado. Porque todo mundo que pegou isso daí, pôs o nome e tal. Isso, porque isso aí andou para baixo para cima. Andou pelo mundo inteiro. E só chegou a ficar junto com o esqueleto depois de muito tempo. Mas ele está no museu... Eu conto essa historinha no meu livro. No seu livro, né? Inclusive, deixa eu mostrar o livro, aproveitar. Ele está no museu crânio. Você sabe por que eles quiseram preservar o crânio, né? Conto já, pessoal. Esse aqui é o livro de História da Filosofia. Esse aqui é o número 1, tem o número 2 também. Quem adora filosofia e gosta do nosso programa, sem dúvida, tem que ler esse livro aqui, gente. Esse é o 1 e tem o número 2. O crânio dele foi preservado porque ele era um homem muito inteligente, considerado um homem à frente do seu tempo e tudo mais. Então, quando ele morreu, falaram assim, a gente não pode perder esse crânio dele, porque pode ser que futuramente a ciência venha explicar como que ele podia ser um gênio. Pelo crânio. Então, pelo crânio, como que ele explicaria como ele pode ter sido um gênio? Então, preservaram o crânio por esse motivo, né? Mas é uma vontade Agora, sobre o que os meninos comentaram aqui, né? Então, mas é perigoso essa ideia. Outro dia eu estava falando para uma pessoa, acho que foi para a Amanda, da bióloga, que é o seguinte, quer dizer, essa ideia da autopreservação, que parece ser um princípio básico, né? Se nós tirarmos os cientistas, os filósofos, os pensadores, todos acreditam que se nós tirarmos tudo, né, sobra um princípio, que é o princípio da autopreservação. Né? Essa é uma ideia também datada. Né? Ela não é obedecida, por exemplo, por uma filosofia como a do Nietzsche. Por exemplo, para o Nietzsche, o princípio da preservação
o princípio da autopreservação, não é válido. E o Nietzsche até diz a seguinte coisa, né? Quer dizer, justamente por as pessoas acreditarem no princípio da autopreservação, que elas não entendem os processos vitais. Então o Nietzsche cria a vontade de potência. Porque a vontade de potência, ela é uma disposição contrária ao princípio da preservação. Por quê? Porque a vontade de potência é você querer mais poder. Você quer poder para ter mais poder. E isso rompe com o princípio da autoconservação. Por quê? Porque ao querer mais poder, você pode, inclusive, se dispor ao seu extermínio, se dispor à morte. O Nietzsche dá o exemplo de células que jogam seus pseudópodes para comer objetos, para assimilar objetos que são maiores do que elas e morrem. E morrem, exatamente. Né? Então, a preservação não tem então, sentido nenhum. E a gente tem a fantástica ideia da autopreservação como uma garantia, inclusive da racionalidade. Né? Quer dizer, se o sujeito é louco, ele tenta se matar. Como se isso fosse o parâmetro final de loucura. E eu tenho mais um vídeo aí sobre uma morte de uma filósofa agora, que é da Hipátia. Ah, tá. Eu vou pedir para o Mar colocar o vídeo e depois a gente comenta. O vídeo da Hipátia morrendo? Essa é uma cena do filme Ágora, onde está mostrando uma visão um pouco mais cristã da morte da Hipátia, né? Quer dizer, essa ideia de que o cristão foi lá e matou ela sufocada para ela não ser apedrejada, mas na verdade a morte dela não foi nem assim, nem por apedrejamento. A Hipátia foi pega na rua, quando ela estava indo para a biblioteca de Alexandria, rasgaram as roupas da Hipátia, e enquanto alguns homens seguravam, eles pegaram uma concha e foram arrancando os pedaços da carne dela e dos ossos em praça pública, ali na rua mesmo, para todo mundo poder ver e servir como exemplo nessa morte dela. Os caras que pegaram a Hipátia e mataram, talvez as pessoas, alguns de vocês, sejam devotos deles. São dois santos da Igreja Católica. É o Cirilo. Santo Cirilo. Santo Cirilo, não lembro o outro. outro. Tem um outro aí também. Mas o Cirilo virou santo por causa da morte da Hipátia. Por matar a Hipátia dessa maneira. E que não foi numa morte cristã, não. Foi uma morte bem cruel e totalmente maluca. Foi esfolada viva. Exatamente. E talvez vocês, devotos do cristianismo, talvez vocês rezem para esses santos aí. É bom olhar um pouco. De vez em quando olha o santo que você está rezando. Olha o santo, porque acho que não está muito bom o santo, não. Se bem que alguns pastores cristãos, se eles rezarem para esses santos que mataram a Hipátia desse jeito, não vai estar nada diferente da personalidade deles. Tem isso, tem santo para todo tipo de espírito, né? O Guilherme de Assis Se tem pergunta... um bicho que é espírito, de porco é pastor. O Guilherme de Assis pergunta do Último Samurai, que mostra um ritual de suicídio dos guerreiros em batalha para eles salvarem a própria honra, né? Ele pergunta por que essa ideia é vista de maneira tão estranha e como um ato tão pecaminoso aqui pelo Ocidente. Aí já aproveito para complementar agora com essa notícia que a gente tem de que os índios estão ameaçando fazer um suicídio coletivo caso eles sejam expulsos das terras dele, né? E isso criou um pavor nacional. Quer dizer, ninguém nunca olhou pelos índios e agora criou um pavor nacional porque fala-se em suicídio coletivo. Por que as pessoas têm esse pavor do suicídio coletivo ou do suicídio? Aí no caso dos índios não tem absolutamente nenhuma conotação, a não ser uma conotação até chata, né? Que é a história da imagem do Brasil, né? E mesmo as pessoas que não estão ligadas a isso, no limite, quando você vai conversar com elas falam isso, né? Que é a imagem do Brasil, né? No fundo, não tem nenhum sentimento pelas pessoas enquanto pessoas, né? Tem muito pouco, aliás. Agora, no caso do suicídio na civilização ocidental, e principalmente no cristianismo, ele ter uma marca negativa, é porque você não está habilitado para tirar a própria vida, porque não foi você que a doou. Né? A vida não é uma propriedade sua. Né? E aí o aborto não é permitido, a eutanásia não é permitida, o suicídio não é permitido. Por quê? Porque você não é o doador de vida, você não é o criador da vida. Daí também as várias experiências científicas em relação à criação da vida, né, também são problemáticas dentro desse quadro. E daí também outro problema teológico,
que se eu fui criada à imagem e semelhança do Deus vivo, por que eu morro? É que você... Mas tem a explicação do pecado, logicamente, quer dizer, no paraíso não haveria a morte. Né? Então, como ocorreu o pecado, a morte vem como punição. Né? A morte vem como deterioração, né? Como deterioração, quer dizer, dado que eu rejeito o que é oferecido, eu ganho, né, as consequências dessa rejeição, que é um princípio básico de toda a religião. Você ser responsável, né? A religião ensina a responsabilidade. Dado que religião é uma moral popular, Sim. nada além disso, Sim. né? Nada além disso, religião é uma moral popular para aquelas pessoas que acreditam que ela é transcendente e para aquelas que não acreditam que ela é transcendente, tanto faz, ela é uma moral popular. Então ela cria sentimentos de responsabilidade. Ela é feita para você viver coletivamente. Para você viver coletivamente, você precisa ter responsabilidade. Então, uma das primeiras coisas que a religião ensina é ser responsável. Então, se você fez tal coisa, vai ter tal coisa de consequência. Então, Sim. a ideia de pagar com a morte por ter rejeitado um presente divino é uma questão de responsabilidade. Né? Exatamente. Então, aí você não precisa ser devoto e crente na religião para entender esse princípio. O Robson está pedindo para a gente, está dando parabéns por mais um programa, pedir para a gente deixar um abraço para os alunos dele do Centro de Ensino no Fundamental 4 e do Ensino Médio 1, que eles são de escola pública, e eles falaram que eles sempre assistem a gente aí. Que bom, gente. Pessoal, beijo para vocês. Obrigada por assistir Hora da Coruja. Era brincadeira que eu falei que vocês iam morrer logo que acabasse o programa, viu? Aí depois também acontece suicídio coletivo, né? Tem um problema sério. Agora eu propor para vocês, se você quer tomar Vamos tomar uma cicuta. Vamos tomar uma cicutinha? Vamos tomar uma cicuta aqui, Porque você sabe, né? Isso daí é assim, o Sócrates, quando ele foi morrer, ele chegou pro guarda e, por favor, sirva-me. Ele chegou pro guarda e falou assim, escuta, você que está acostumado aí a ver essa cena acontecer, fala para mim, porque eu nunca tomei cicuta, eu não sei como que deve fazer, né? Para poder dar efeito. Tintim, meu querido. Nossa, tá forte essa cicuta, hein? Cheiro de erva. Barbaridade. Coisa. Então. E aí o Sócrates pergunta pro guarda, então como que eu faço para tomar a cicuta? Pessoal, então você tome a cicuta, aí você caminha um pouco. Quando você sentir as suas pernas já dormentes, você pode se deitar que o efeito já vem. E aí a última coisa que o Sócrates falou em vida... A minha perna já está dormente. Nossa, mas mal tomou, nem chegou ainda no estômago, calma, toma mais um pouco. A última coisa que o Sócrates falou em vida não foi nada filosófico, não foi nada muito bonito. Ele só falou assim, lembre-se que eu estou devendo uma galinha ao fulano, por favor. Galo ao Asclepio. Um galo ao Asclepio. Faça com que seja pago isso, né? Ai, mas essa cicuta tá forte, hein? Você tem mais alguma consideração? É alguma coisa a falar antes da sua morte? Gente, agora só resta a morte final para terminar o programa, porque nosso programa é assim. Quando a gente faz programa, a gente faz para valer mesmo, entendeu? Não, a gente leva a sério. A gente leva a sério. Então, um programa sobre a morte, a gente toma cicuta mesmo. Porque como a gente vai falar sobre a morte... Não faça isso em casa. Como a gente vai falar sobre a morte... Vai fazer chá de cicuta, que só a França sabe fazer o chá de cicuta. Se você morre mesmo. Existem ervas venenosas, a cicuta tem vários tipos, viu? Venenosas e não venenosas. Esse aqui é o venenoso. Mas escuta, como filósofos, como que a gente vai poder falar sobre a morte se a gente não souber o que é a morte, não é verdade? Então vamos experimentar morrer para poder falar sobre a morte. Próximo programa... Não tem mais. Não tem mais programa. Porque nós tomamos a cicuta. Exatamente. Isso vai dar um quiprocó aqui. Agora a perna já está começando. A perna já está começando a ficar amortecida, né? Pessoal, então vou despedir antes que não dê mais tempo, entendeu? Obrigada por todo esse tempo que vocês acompanharam a Hora da Coruja, tá bom? Adeus. Fiquem aí vocês nesse mundo cruel. Sobram os livros, sobram os programas gravados. E, se Deus quiser, semana que vem a gente volta em forma de espírito, estaremos aqui fantasmagoricamente. Psicografando, será? O Fernando e o Omar receberão aqui. Eles vão receber aqui nosso espírito. Eu vou incorporar no Fernando. Eles receberão o nosso espírito e vão transmitir mensagens filosóficas para você. Então a gente vai lá aprender um pouco mais com os filósofos, tá bom? Pessoal, obrigada. Até semana que vem.